capítulo 6. Diz assim, podemos? Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Amém? Vamos orar? Deus, fale conosco. Queremos aqui ouvir a sua voz, nos dê a direção, e que haja aqui hoje, Senhor, salvação, Pai. É o que pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós temos aqui essa peça da armadura que é o escudo da fé. E todo mundo sabe, para que serve um escudo? Proteção. Escudo é para proteção. E por que Paulo coloca o escudo associado à fé? Então a primeira coisa aqui é o seguinte: a fé, portanto, é o escudo que protege o cristão das dúvidas, do medo, do desespero, das tentações que o maligno lança. Ao confiarmos em Deus, em sua palavra e no poder do Espírito Santo, somos capazes de resistir e superar as investidas do inimigo. Então a fé, ela é proteção, que o nosso inimigo, 24 horas, ele fica lançando dardos inflamados. E nós temos a fé como proteção contra os medos, dúvidas, tentações, pensamentos ruins. Então a fé é como uma barreira contra essas investidas de Satanás. Então a primeira coisa que a gente precisa entender dentro desse contexto, que a fé que Deus concede ao cristão justamente para isso, para protegê-lo. Muitas pessoas acham que a fé é apenas para conquistar isso, para receber uma bênção, mas na verdade não, ela é uma proteção. O que trouxe você aqui hoje, além do amor a Deus, foi a sua fé. Eu me lembro, no primeiro dia que eu estive na igreja, e ao meu lado tinha uma senhora, e no momento do louvor, essa senhora, ela fechava os olhos, ela orava, e ela chorava, e eu, em pé, mas com o olho aberto, primeira vez, nunca tinha colocado os pés dentro de uma igreja, eu fiquei espantado com aquilo, fiquei pensando, mas como é que faz isso? Eu fiquei impressionado com a fisionomia dela, a verdade no olhar dela, no momento da adoração, porque eu não consegui me imaginar fechando os olhos daquele jeito. Mas por que ela estava daquele jeito? A fé em seu coração. Falar com um ser que você não está vendo é fé. O que faz você sair debaixo de uma neve como essa? Hoje está até fraquinho, mas semana passada estava terrível. A fé. O que nos leva a dobrar os joelhos e falar com alguém que a gente não está vendo. Essa fé. Então a fé não é apenas para receber alguma coisa, não, mas como proteção, gente, como escudo. Amém? E o interessante que a gente precisa entender esse cenário. Olha, quando Paulo, por isso que hoje eu coloquei toda a passagem, né? Diferente do domingo passado. Hoje eu fiz questão de colocar do primeiro versículo até o escudo, justamente para a gente entender o cenário. Nós estamos em uma guerra espiritual. Vocês estão acompanhando as notícias, estão vendo que as guerras estão acontecendo. Que Deus tenha misericórdia da gente. Mas, trazendo para o nosso lado espiritual, essa guerra, ela acontece sempre. Paulo, ele não escreve uma poesia devocional, ele descreve conflito.
conflito. Ele não romantiza a guerra do cristão. Você vê que ele faz questão de ilustrar a nossa guerra, ou a nossa armadura, melhor dizendo, com a armadura de um soldado. Então não é uma poesia, não é... Aqui Paulo não ensina a gente a lutar com as nossas emoções, mas a nossa luta tem que ser com as armas espirituais. As nossas emoções, elas devem ficar de lado, porque não é na emoção que você vai vencer uma guerra espiritual, é com a arma espiritual, com o escudo da fé. Amém? E o interessante, que nos versículos anteriores, ele afirma que a luta não é contra o sangue nem a carne. Existe uma batalha invisível tentando atingir mente, convicções e identidade, gente. Todos os dias nós recebemos dados inflamados aqui, ó. Onde? Na mente. Satanás é sujo. Ele quer confundir as nossas convicções. Deus já provou que nos ama, ou não? Acabamos de participar da ceia. Mas Satanás, ele vem para confundir essa convicção. Deus não te ama. Ele diz que quando há arrependimento, há perdão. Satanás, ele vem afirmando, para você não tem perdão. Ele vem para nos acolher, para nos abraçar. Satanás vem, olha, você está excluído, ninguém ama você, você está isolado. Ele vem exatamente com esses dados para confundir a nossa mente, para confundir as nossas convicções e até mesmo a nossa identidade, gente. Eu vou falar uma coisa para você: a pessoa pode ser convertida, nasceu de Deus, mas ela pode entrar numa fase de ataque à sua identidade, de dúvida, de frieza espiritual. Isso pode acontecer com qualquer um. Isso não significa dizer que a pessoa não é convertida. Tem gente que acha que está assim porque não é convertido. Não entenda uma coisa. A Bíblia fala que o Espírito em nós é uma chama. Se é uma chama, ela pode o quê? Ela pode diminuir. Como a gente estava conversando no carro outro dia, o pastor Luiz falou que a gente está falando sobre amor, e o amor esfria, ou não? Então, uma pessoa nascida de Deus, convertida, ela pode sim entrar numa frieza espiritual. Por isso, armadura. Por isso, escudo. Não pense você que os dados inflamados chegam apenas na mente de quem é incrédulo. Não, gente, todos nós somos atacados. A tentação não aparece só para quem é mundano, para todos nós. Só que nós temos hoje esse conhecimento. Se nós tivermos o escudo da fé, essas investidas não surtirão efeito. Amém? E aí, o que são os dados inflamados? No contexto romano, os dados eram flechas com pontas incendiárias. Não apenas perfuravam, espalhavam fogo. Então os dados inflamados lembra o quê? Chama. Então os dados, na ponta deles, esses filmes épicos mostram isso, né? As flechas com fogo, com tocha de fogo. Então, quando eles lançavam os dados perfuravam e espalhavam fogo. E é isso que Satanás faz. Ele vem para incendiar, para tomar conta, para trazer desgoverno, descontrole emocional e por aí vai. Ele vem com uma pontinha, ele vem com uma coisinha pequena, mas inflamada. Às vezes um pensamento bobo, um pensamento assim pequenininho, que se você permitir, esse pensamento vai perfurando, daqui a pouco incendeia tudo. E aí eu preciso descrever para vocês o seguinte: esses dados são dúvidas persistentes, né? Vai batendo,
acusações internas, né? A pessoa, dentro dela existe uma acusação interna, vai corroendo por dentro. Eu pergunto para você, tanto a dúvida ou acusação, isso pode ou não pode destruir uma pessoa? Pode. Ela vem pequena e vai se espalhando. Esses casos que a gente vê por aí, né? Essa violência toda, o filho que matou o pai, né? Gente, aquilo começou aqui na mente. Claro, a gente vê que é um problema não tratado, né? Mas tudo aquilo nasceu na mente, começou na mente do ser humano. Vem com pensamento, às vezes numa atitude. O pai deu uma bronca, vocês viram o menino que matou o pai porque o pai confiscou o videogame dele. Um menino de 11 anos lá no Brasil. Mas 11 anos de idade. Por mais que tenha 11 anos de idade, existem dados inflamados ali. Não tem, para Satanás não tem idade. Por isso que eu falo, a melhor coisa é vocês trazerem o filho de vocês para a igreja. Enquanto é criança, vai trazendo. Vai trazendo. Ainda mais hoje que as crianças estão bem espertas. Tem resposta na ponta da língua. E outra coisa, as perguntas hoje delas são assim, perguntas bem complexas. Às vezes a minha filha, que é adolescente, me pergunta coisas da Bíblia, que eu falo assim, Duda, peraí que eu vou te responder. Eu estou pensando. Vou te responder, calma. Eu estou pensando o que responder para ela. Porque hoje em dia as crianças, adolescentes estão bem avançadas. Então, quanto mais maduras, né? Quanto mais com acesso às informações, piores podem ser os dardos. Outra coisa, culpa paralisante. Gente, isso aqui, a pessoa se sente culpada e sua vida fica totalmente paralisada. Eu conheço gente que já foi usada por Deus, muito usada por Deus, que tropeçaram e não conseguem mais continuar fazendo o que faziam, porque se sentem culpadas. E a culpa, ela paralisa. A pessoa fica paralisada. Por mais que já houve perdão, aconselhamento, mas ela se sente culpada de tal maneira que não consegue dar um passo a mais. Então a culpa, ela é paralisante. As propostas malignas, cuidado. Satanás não é bobo, eu sempre falo que as propostas malignas é como um chocalho, né? Você pega o chocalho assim para a criança e ela fica querendo pegar. É aquele brinquedinho que você sacode e ela fica querendo pegar. Satanás, ele trabalha assim, com as propostas. Cuidado. Cuidado com aquilo que aparece, com aquilo que vem fácil, né? Eu sempre falo o seguinte: de todos que estão ali, você é diferente. E a proposta para você vai ser bem mais latente, bem mais visível do que para o outro. Ontem, conversando com uma pessoa após o culto, e ela falava para mim assim: olha, pastor, depois de algo tão profundo que eu tive com Deus, uma experiência que eu tive com Deus, eu recebi uma notícia que mexeu com a minha estrutura. Sabe quando você sai de casa feliz, e quando você volta, um balde de água fria? Aí eu falei para ela assim: Satanás sabe quem é você. Ele sabe. Ele vem com todas as artimanhas dele. Ele sabe como trabalhar. E dei uma palavra de fé para ela. E falei exatamente para ela o seguinte: coloque todas as suas ansiedades em Jesus e continue fazendo o que você está fazendo. Porque a ideia de Satanás exatamente é parar a gente, pessoal. É parar. E não pense você que fulano trabalha na igreja, fulano faz isso, é aquilo. Todos nós somos atacados.
Outro dia, numa pregação, eu mencionei uma situação pessoal, um problema familiar. E aí, uma pessoa falou para mim assim, depois do culto assim, eu fiquei assim, perplexo com o que você falou, porque na minha cabeça eu achava que vocês não passavam por isso. Passamos. Pastor enfrenta luta, sofrimento, ele só não compartilha, mas enfrenta. Eu tenho familiares incrédulos, tenho os meus familiares lá no Brasil, que é só Jesus. Então, não pense que é só com você, todos nós enfrentamos. Só que aí, você tem que entender que a sua identidade é outra. Você nasceu de Deus, Ele lhe deu o Espírito dele, amém? Existe em você uma armadura, diferente daquele que não conhece a Deus. Gente, uma coisa, nós que conhecemos a Deus, nós que conhecemos a Bíblia, que cultuamos a Deus, para nós já não é fácil. Imagine quem não faz nada disso. Você que está aqui hoje, domingo de manhã, cultuando a Deus, ouvindo essa palavra, para você já é uma luta. Imagine quem não ouve palavra, que não se alimenta de nada, só se alimenta de Instagram, de coisa ruim, fica lá deslizando o dedo, só coisa que não presta. Como está esse mundo, gente? Como dizia lá um pastor lá no Brasil, e falava assim, eu vou sair da igreja. Tá bom. Sai, dá um passo, põe só a cabeça para fora, dá uma olhadinha. Se lá tiver melhor, você fala que eu saio também. Se não tiver, fica quietinho na sua. Ele ilustrando essa questão de querer virar as costas. Meu amigo, esse mundo está perdido. Está escrito, o mundo jaz no maligno, gente. Eu vou me aventurar lá fora, deixa eu quietinho debaixo do esconderijo do Altíssimo aqui. Amém? Eu com meu escudo, porque eu sei que os dados vão vir com força. E vem. E uma outra coisa. Opa, deixa eu voltar aqui. Agora eu estou chique demais. As mentiras repetidas até parecem verdade, gente. As mentiras repetidas até parecem verdade. Ficam, né? E é verdade isso. Se a pessoa com uma mentira, se ela repetir várias vezes essa mentira, é tão forte isso que ela mesma, quem criou a mentira, ela acredita que a mentira dela é uma verdade. Pensamentos de desistência. Desiste. Não vai dar. O que fazer, gente? O escudo romano era grande o suficiente para proteger o corpo inteiro. Além de pesado, porque era de ferro, ele era grande, e quando o soldado se protegia, aquele escudo cobria o corpo inteiro. Enquanto os soldados se uniam, tem um filme muito bom, Os 300, não sei se vocês já assistiram. Quem não assistiu, aconselho, muito bom. Ilustra exatamente isso. Os inimigos lançavam as flechas com fogo, na hora eles se uniam, agachavam com o escudo, levantavam o escudo, faziam uma parede, e aquelas flechas não penetravam, elas batiam no escudo e não atingiam eles. Por quê? O escudo era assim. Primeira coisa, nós precisamos alimentar a nossa mente com a palavra antes que a mentira chegue. O dado vai vir, e aí, como é que você vai estar? Se a sua mente estiver com a palavra de Deus, o dado vai vir, mas não vai te atingir.
porque eles vêm. Segunda coisa, precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque nem todo pensamento é seu. Pense comigo. Existem pensamentos diabólicos. E uma coisa, gente. Todos nós, vou ilustrar para você entender. Se entrar aqui um bando de pássaros, a gente pode impedir deles ficarem sobrevoando aqui? Não. Mas se ele quiser fazer um ninho na sua cabeça, você consegue impedir? Consegue. Assim são os pensamentos. Os pensamentos vêm. Você não pode impedir. Mas se ele quer fazer ninho na sua cabeça, aí você pode expulsar esse pensamento. Como? Com a palavra. A nossa arma é a palavra. Deus não te ama, está escrito que Ele amou de tal maneira que deu seu Filho na cruz por mim. Amém? Ou seja, a minha mente está com esse escudo. Veio o dardo, não incendiou a minha cabeça. Por quê? Porque existe um escudo aqui dentro, chama de escudo da fé. Outra coisa, a gente tem que orar preventivamente, não apenas reativamente. O problema é que a gente só ora depois. Orar antes. Ontem o Leomar aqui com a Márcia, eles falaram: quero fazer uma pergunta, quem aqui ora todos os dias com seu marido? Mas ensinando, ainda que seja 1 minuto, né, Leomar? 1 minuto, 2, sei lá, mas orar junto. Mas às vezes a gente só ora junto quando acontece alguma coisa. E não pode ser assim, gente. Tem que ser preventivamente. Antes. Você não sabe o que te espera. Você sai de casa, você não sabe o que te espera. Você não sabe o dado que te espera. Mas Senhor, vai na minha frente. Senhor, me guarda. Senhor, me alimente com a tua palavra. Amém? Não depois. O problema é que a gente só faz depois. Outro detalhe. Voltando aqui, ó, eles se uniam e faziam a parede. Ande em comunhão, escudos unidos. Leiam comigo. Escudos unidos protegem mais. Vou andar sozinho? Não ande sozinho, anda junto. Porque o escudo do outro, junto com o seu, é melhor. É a sua esposa, escudo junto. Não o escudo lá, outro cá. Por mais que a fé é individual, mas andem juntos. A comunhão abençoa, a comunhão cura, gente. Amém? Ontem aqui foi maravilhoso. Porque além de tudo, o que houve aqui ontem? Houve uma comunhão. Isso cura. Casais que não se conheciam ontem na mesa, conversaram. Olha, pastor, eu conheci fulano aqui, muito bacana, já peguei contato. Não sabia que é fulano, está aqui o meu número. E ali vai criando comunhão, gente. Não anda sozinho. Existe um movimento diabólico chamado desigrejado. Esse movimento está crescendo. É aquelas pessoas que falam assim: eu não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso de ninguém. A Bíblia fala que nós somos membros uns dos outros. Então, se eu sou membro da Lúcia, eu não posso viver sozinho. Escudos unidos protegem mais. Eu fico pensando, Senhor, o que seria de mim depois de um recomeço tão forte na minha vida? O que seria de mim se não fosse o Senhor e a igreja do Senhor? Deus colocou gente no nosso caminho, pessoal. Gente que eu nunca imaginei, Deus colocou no meu caminho. Por isso que eu falo, eu não sei andar sozinho. E quero nunca saber andar sozinho. Nunca. Sempre com outro escudo. Às vezes o que você não consegue entender, uma pessoa que está ao seu lado pode te orientar, te dar uma palavra. O pastor Luiz falou uma coisa comigo ontem assim: às vezes não é a pregação, não é o sermão que fala, mas às vezes é o ato de outra pessoa que vai falar. Às vezes a gente está aqui pregando e ok,
Mas às vezes a atitude de um incrédulo lá fora pode falar muito mais forte, às vezes, do que o sermão. Deus usa quem Ele quiser, pessoal. A comunhão cura. Escudos unidos protegem mais. Amém? Não fique distante do filho, não fique distante do marido. Se há distanciamento, quebra isso. Isso é cilada para Satanás. Isso é armadilha de Satanás. Quebra esse distanciamento. Esteja junto, sempre. Amém? E aí, já estou finalizando, tá? Embraçando sempre, Paulo fala. O escudo da fé não é eventual, de vez em quando. Não é em emergência. Quando, gente? Sempre. Sempre. Porque os dados, eles vêm sempre. Então eu tenho que estar com esse escudo sempre. Muitos só levantam o escudo. Quando? Depois que já foram atingidos. Não espere acontecer. Faça antes. Não é depois, é agora. Amém? O que vai acontecer, Senhor? O que vai ser? Eu só quero uma coisa, Senhor, me guarda. Quero andar minha mente no Senhor, na Tua palavra. Amém? Quero finalizar com isso. Onde está o meu escudo? Você pode ter a armadura inteira, lembra? A gente pode ter o cinturão, couraça, sandálias. Mas se a gente não tiver, o que, gente? O escudo, a gente vai ser atingido. O soldado não ia para a guerra só com a espada, pensando só no ataque, mas ele levava o escudo. Aliás, de todas as partes da armadura, a maior delas era o escudo. Ele pensava mais na proteção dele do que no ataque. O que é isso? O nosso inimigo é muito mais astuto que a gente. O nosso inimigo tem muito mais estratégias que a gente. Ele é mais esperto que a gente. Ele conhece mais a palavra do que a gente. Então, se o meu inimigo está um passo na minha frente nessas questões, eu preciso ter algo contra esse inimigo, a minha proteção. Só que o nosso inimigo não tem o que nós temos. Mas eu preciso contar isso para vocês. Não quero misturar as coisas. Quem já viu manifestação de demônio aqui? Você sabe isso que existe, não existe? Existe. Uma vez teve uma manifestação de um demônio num culto. E a mulher estava possessa, agitada. E aí, na hora de expulsar, o próprio espírito no corpo dela confessou uma coisa: ela pode receber o que eu não posso receber. Sabe o que o nosso inimigo, grave isso, ele não tem o que você pode ter. Ele pode ter todas as estratégias, pode ser mais esperto, mais astuto, conhecer a Bíblia mais que a gente. Ele não tem o perdão de Deus. Ele não tem a graça de Deus sobre ele. Ele já está condenado. Ele já sabe que para ele não tem jeito mais. Mas para você tem. Para quem está ouvindo essa palavra, tem. Amém? Então por aí, ele já perdeu. Então quem tem mais vantagem? Nós temos mais vantagem do que ele. Ele pode ser mais esperto, mais astuto, mais estrategista, mas ele não tem graça sobre ele, está condenado. Amém? E essa é a raiva do nosso inimigo. Ele vem com todas as artimanhas, porque ele sabe que já está condenado. Amém? Então grave isso, que você pode receber o que você recebeu, não tem dinheiro nesse mundo que pague, gente. O que você recebeu de Deus
não é qualquer coisa. Se o dinheiro não pode comprar, então não é qualquer coisa. E para finalizar, a pergunta é: os dardos vão vir? Vão. Onde está o meu escudo? Está levantado? Ou está lá no cantinho da parede? Cheio de pó. Verdade. Tem que estar levantado. Se o seu escudo está para baixo, hoje Deus fala para você: levanta o seu escudo. Levanta. Às vezes você abaixou o seu escudo e precisa estar sendo atingido. Pastor, não estou entendendo a minha mente. Tá. Levanta o seu escudo. Levanta para você ver que vai parar. Os dados vão vir? Bom, se você ouvir algum pastor falando que não vai vir, ele está mentindo para você. Outro dia eu falei aqui, ó, se prepara. Se a pressão não veio, ela vai vir. Aí tem que falar assim: poxa, eu fui na igreja hoje, o pastor Luiz fala que a bênção vai vir, nunca a pressão vai vir. Tem que ser verdadeiro com você. A vitória vai vir também, mas não tem como ter vitória sem pressão, meu amigo. Vai vir. Se você está na maciota, amém. Mas não dá bobeira não, escudo para cima. Que a hora que você menos espera, é sempre assim. Ou não é verdade, gente? A hora que você menos espera, vem Satanás. Mas o meu escudo já está pronto. Vem, pode vir. Está levantado o meu escudo. Não está lá na cantinho da parede, cheio de pó, como diz o Leomar. Não, está aqui comigo. Amém? Então Deus hoje fala para nós, para a igreja: é hora de levantar o escudo. Levanta o seu escudo. Se você, de repente, você está sendo bombardeado com um pensamento, alguma coisa, aconteceu algo com alguém, sabe? E você está aí para baixo. Levanta o seu escudo. Ó, coloca para cima. E vai. Amém? Se, mas esse dado já me inflamou. Cristo hoje com essa palavra está limpando a sua mente, o seu coração. Está te trazendo de volta, está te resgatando. Abraçando você. E falando para você: agora levanta o escudo. Pronto. Acabou. Daqui para frente, diferente, novo. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Senhor, o Senhor nos ensina hoje a levantar esse escudo, Pai.